tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2015. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 3.511. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o recurso assistencial da especialidade experimentologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa estreante de hoje, professora Jaqueline Bittencourt, que é brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ. Ela é graduada em Ciências Contábeis, especialista em Controladoria e Didática do Ensino Superior, é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente da Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2001, e ela também é autora do livro Maternidade e Antimaternidade Lúcida, A Escolha é Sua, de 2009. Agora, o recurso assistencial é um instrumento, dispositivo, meio, técnica ou método desenvolvido e aprimorado pela Consim, homem ou mulher, objetivando a auto- e heteroassistência dentro do ciclo contínuo do autoaperfeiçoamento consciencial nas diversas dimensões evolutivas. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistência, a autopensenização cosmoética. E aqui na fatologia, a expansão de recursos assistenciais por meio das interações, o autoaprimoramento das aptidões assistenciais, a convivialidade sadia, a escolha evolutiva, o emprego do megatrafor, a vivência da docência conscienciológica, a escrita técnica e racional da conscienciologia, a vivência lúcida do trabalho intrafísico produtivo, os cenários assistenciais vivenciados diariamente, a teática do paradigma consciencial, a desperticidade na prática. Aqui na parafatologia, a vivência das reconciliações multiexistenciais a partir do autoaprimoramento. Os valores pessoais da autolucidez multiexistencial, as assimilações simpáticas lúcidas, a eliminação das assimilações antipáticas, as ressacas assediadoras, as desassins vivenciadas, a experiência lúcida da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Agora, aqui na acabativa, nós destacamos amparabilidade, dosificação interassistencial, gabarito assistencial, recurso parapsíquico, teática prioritária. E na frase enfática, o recurso assistencial é construído a partir das demandas e experiências na interação diária, assistente-assistido, indicando as necessidades de aperfeiçoamento consciencial permanente. E aqui na questionologia, você mantém a lucidez nas interações interassistenciais no cotidiano? Quais recursos tem desenvolvido para a autoqualificação assistencial? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora vamos à mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Dispositivo, instrumento, interassistência, autoaperfeiçoamento, autodiscernimento. Ortopensenidade, parapsiquismo, convivialidade, universalismo, inteligência. Autolucidez, megatrafor, tecnofilia, demanda, TENEPS. Autopesquisa, desperticidade, cosmoeticologia, experimentologia, evoluciologia. Agora, pessoal, antes da gente entrar propriamente dita aí nas
no verbete, né, nos debates, nas perguntas, eu queria fazer uma chamada muito importante, que é para o curso da professora Mabel Teles. E o curso é sobre o Zéfiro, né, intitulado Zéfiro. Ele vai ocorrer no sábado, agora, dia 19 de setembro, de 15 às 17 horas, e ele vai ser em formato EAD. Então, fica aí o convite para todos os interessados, né? É um valor bem acessível, né? R$ 50. E para quem quiser se inscrever, pode ligar para o CAEC 45 3525 2652 ou mandar um e-mail caec@caec.org. Para quem não sabe, e lembrando também, a professora Mabel Teles é autora do livro Zéfiro, né? O Zéfiro justamente é a identidade extra do professor Valdo Vieira. Então, a gente sabe que é um excelente momento para aprofundar nas pesquisas sobre a holobiografia dessa personalidade tão importante para todos nós, e mais do que nunca agora viva, né? Agora a gente está na era Zéfiro, que eu estou brincando agora, nossa era Zéfiro. E então é isso, pessoal, todos convidados. Outra coisa também, um aviso que eu queria dar para vocês, uma informação, né? Conforme foi divulgado aqui, no domingo último, foi realizado uma reunião extraordinária do Colegiado de Intercooperação da CCCI. Como vocês todos sabem, esse colegiado de intercooperação é o órgão máximo, vamos dizer. Ele é o órgão que toma as decisões, ele consta do Estatuto da Unicim como órgão que chancela chancela as decisões de outros organismos da própria área administrativa da Unicim, possivelmente de outros conselhos, enfim, é a instância máxima para as decisões que dizem respeito à CCCI como um todo. E, do ponto de vista estatutário, né, também esse colegiado ele é responsável por eleger o secretário-geral da Unicim. E a gente está passando por um momento muito interessante, de muitas vivências e muitas novidades, principalmente para quem está aqui morando na Cognópolis, mas não só, né, para todos da CCCI. Em função da dessoma do professor Valdo Vieira, a gente tem feito todo um exercício, né, e todo um trabalho de reorganização, de reajuste aí das nossas posições e das nossas práticas mesmo, né? Muita coisa que antes se consolidava na pessoa dele, não que as instituições não estivessem montadas e preparadas para isso, mas é que pela própria prática, pelo andamento normal das coisas, a gente recorria ainda muito a ele, claro, querendo usufruir ao máximo de uma pessoa do gabarito dele, né? Nosso evoluciólogo aqui, vivo, né? Intrafísico. Então, a partir de agora, a gente colocou pela primeira vez em prática a eleição de um membro, né? De um membro da CCCI para tomar frente da Unicim em função da renúncia, da saída do professor Frederico Gani, que já estava prevista. Ele simplesmente colocou em prática, né, e essa condição, essa proposta. Ele já estava se preparando para sair já há alguns meses. Então, a professora Marina Tomás se autohabilitou e foi eleita no último domingo, né? Tinham alguns candidatos anteriormente, algumas indicações feitas por algumas instituições, mas finalizou com essa autohabilitação e uma eleição por unanimidade, na verdade. Pelo que eu vi ali, tinham cerca de 300 pessoas presentes, foi muito bacana. Então é isso, pessoal, a gente tem aí uma nova secretária-geral, e vamos aí, dentro do possível, das nossas possibilidades, né, buscar contribuir por essa nova formatação aí da Unicim. Eu pessoalmente, a Jaqueline também, não é isso? Não sei se você ainda faz parte de algum organismo da Unicim hoje.
já fez do Conselho CF, né, fiscal. Eu praticamente fiquei 4 anos voluntariando na Unicim e eu tenho perfeita noção assim da importância desse organismo para a otimização geral dos trabalhos, né? Desde a criação, o incentivo e a criação de novas ICs, até o atendimento pontual a grupos ou a pessoas, né? Tem um trabalho realmente muito assistencial, né? Vou falar aqui em recurso assistencial, né, professora Jaqueline? Então é isso. Agora, eu tenho também uma chamada que é um aviso. A gente está a Editares, juntamente com a comunidade em si. A gente já anunciou isso aqui anteriormente, mas tem toda uma proposta de se fazer uma campanha, a gente está nessa campanha, para que vocês acessem a Amazon.org na seção Books, né, livros, claro, em busca dos títulos disponíveis, porque a Editares disponibilizou edições eletrônicas dos livros, de 4 livros conscienciológicos. E é claro que isso é muito importante para quem mora fora do Brasil, porque os títulos então ficam disponíveis mundialmente, né, facilitando o acesso às obras conscienciológicas para quem em qualquer lugar do planeta, né, fora do Brasil, principalmente, porque no Brasil a gente tem uma distribuição mais fácil, né, pelo próprio link do site da Editares. E também é importante que vocês compartilhem os comentários, né, na condição de leitores, de conscienciólogos, porque a cada comentário feito no site da Amazon, isso chama atenção para a conscienciologia. É como se a gente ganhasse visibilidade e com isso ajudasse na divulgação da ciência conscienciologia de um modo amplo, né? E tem 4 livros, eu fiquei muito feliz que um dos meus livros, né, o Vontade, Consciência Inteira, ele está disponível, e que bom, porque a edição também nossa aqui está praticamente esgotada. Tem também o livro Clarividência, Teoria e Prática, do Rodrigo Medeiros, Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz, e Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional, da Vera Hoffman. Então, são títulos bem diversificados, né, e que a gente sabe que, em geral, dizem respeito a praticamente todos nós, não é? Então, vamos prestigiar, gente. Eu não estou querendo aqui fazer apologia ao meu livro, de jeito nenhum. Prestigiem especificamente os outros 3, que vocês vão ajudar muito a conscienciologia em geral, tá bom? E a Editares, claro, né? A ideia é a gente divulgar a editora da conscienciologia. A gente sabe que essa questão de distribuição de livros na internet é muito séria, né? Tem uma concorrência muito grande. E o nosso público-alvo, ele é restrito às nossas obras, né? A nossa leitura enquanto conscienciólogos não é uma leitura de best-seller, é uma leitura de qualidade evolutiva, não é verdade? E a gente sabe das dificuldades para isso, para essa divulgação, até para quem está vendendo, né? E, então é isso, pessoal. Vamos lá, professora Jaqueline, a gente já tem várias perguntas. Agora, antes disso, eu queria que você comentasse com a gente sobre a sua motivação para escrever sobre esse recurso assistencial. Eu achei interessante porque quem conhece você e pela própria biografia, você é do recurso financeiro, não é verdade? Então, como é que foi essa ideia? Alguns bastidores aí que você queira comentar? Foi interessante porque, na verdade, o recurso assistencial, a gente foi construindo o tema, né? Eu comecei com tecnicidade, a técnica assistencial. Como que eu construo essa ferramenta? Porque tudo para mim é tudologia, né? Mas é recurso assistencial se a gente tiver com lucidez para interagir e para aprender com isso. Então, a ideia do recurso assistencial foi colocar no papel, pelo menos tentar colocar um pouco no papel, a experiência vivida até aqui e os diversos momentos em que
para que eu possa fazer uma interassistência, para que eu possa atuar como assistente, eu também preciso ser assistida, me permitir ser assistida e me permitir olhar os meus acertos e os meus erros, né? Então, assim, é uma reflexão mesmo do que eu experimentei até agora. E aí eu procurei colocar no papel essa vivência, porque eu acho que a gente troca muito pouca experiência. Às vezes a gente passa por determinadas situações que são muito parecidas, mas a gente não fala, não comenta, não troca, e as diversas formas da gente olhar uma mesma situação, o mesmo fato. Então, a ideia do recurso assistencial foi colocar um pouco de o que eu sou hoje, é justamente o que eu vivenciei nesses 50 anos, que eu estou quase com 50, né? É um presente de aniversário estar aqui. Então, assim, nesses 50 anos, o que eu me reconstruí através da técnica da interassistência. E eu penso que a forma evolutiva real da gente ir aprimorando e se aprimorando é através da interassistência. Olhar no outro, muitas vezes o que incomoda em você, quando você olha o outro, é porque tem alguma coisa para você trabalhar com você mesmo. Então, assim, diversas vezes o reflexo me disse o que eu precisava fazer. E me diz o que eu preciso fazer, né? Porque não parou, né? Agora, contínuo. Exatamente. Agora, você sabe, Jaqueline, que essa questão das experiências pessoais, né? Seu verbete é da experimentologia, né? Especialidade. Para quem não está habituado assim, com a leitura do verbete, com a chapa verbetográfica, logo abaixo do título, justamente vem a especialidade, que é o que dá o tom, né? O veio do verbete. E é muito interessante a gente entender essa dinâmica da verbetografia, que, embora seja tenha uma forma específica, que a gente chama aí no jargão da verbetografia a chapa verbetográfica, né? Tem um formato que tem as seções fixas, que você precisa preencher, tem as variáveis que você pode não preencher, mas enfim, a hora que você coloca as suas vivências e faz esse exercício do conforme, né, do conteúdo e forma do verbete, ganha um corpo, dá uma outra dimensão para as experiências e permite justamente essa questão da universalização, né, da generalização do que foi vivenciado. Para mim foi importantíssimo fazer o curso Verbetografia. Eu aconselho a todo mundo a fazer, porque desmistifica também. A gente às vezes fica com um travão. Eu fiquei um bom tempo, falei assim, não vou fazer, não vou fazer. Qual a importância de escrever o verbete e tudo mais. Então, assim, na hora que você vai fazer o curso, para mim foi de extrema importância aquelas aulas onde a gente comparava todos os trabalhos e entendia que poderia falar de uma outra forma que ficasse mais clara, né? E muitas vezes a gente escreve para a gente não escreve para o outro. Então, essa conformidade que você está falando, que é a chapa verbetográfica, ela ajuda muito a gente a arrumar as ideias. Eu mesmo, depois que li o verbete, falei assim, fui eu que escrevi isso aqui mesmo. A gente tem uma sensação de que, poxa, é bem legal de ter conseguido. Tem muito amparo. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, se você está predisposto a fazer, faça, porque vai ter amparo para te auxiliar, e tanto amparo intrafísico quanto extrafísico, vão vir ideias. Uma outra técnica que eu usei bastante para me ajudar foram os laboratórios, principalmente laboratórios de mental somática, tanto de mental somática quanto autopensionologia. São os laboratórios que te ajudam a alinhar as ideias, e aí vem um monte de inspiração para você colocar no verbete. Então, assim, vale a pena você enfrentar esse desafio, entendeu? E, assim, veio outras ideias de temas que eu acho que são importantes de escrever. Eu pretendo continuar escrevendo, né? Aguardamos, Jaqueline. Vocês sabem, eu estou vendo que tem bastante gente aqui presente que não é verbetógrafo ainda, né? Então, gente, fica aí o convite, tá? A Enciclopédia da Conscienciologia é uma enciclopédia aberta para aqueles que estudam Conscienciologia, os conscienciólogos interessados, né, os pesquisadores.
E a gente tem vários recursos para ajudar as pessoas a escreverem, né? A própria Jaqueline acabou de falar do programa Verbetografia, que é um programa da Enciclosapiens, que é a instituição responsável, né, pela enciclopédia. E a enciclopédia é um legado do professor Valdo Vieira e ela, a princípio, não tem fim. A enciclopédia, a continuidade, né, da enciclopédia vai depender da nossa competência de manter esse trabalho. Então, quanto mais verbetógrafos escreverem, quanto mais pessoas participarem, mais enriquecida ela vai ficar. Porque se a gente considerar esse princípio, né, da conscienciologia, da singularidade de cada um, da questão da autopesquisa, né, não tem como uma pessoa escrever pela outra sobre as autopesquisas da outra. Não dá, já seria uma outra escrita, um outro texto, um outro verbete. Então, hoje a gente já tem, o verbete de hoje é 3.511, né? Desses, 2.019 foram escritos pelo professor Valdo, e já os praticamente 1.500, né, são nossos, da primeira geração, vamos dizer assim, depois dele, né, de conscienciólogos. E então isso, a ideia é ir ter continuidade, a gente conseguir na próxima ressoma encontrar a enciclopédia, achar os nossos escritos, né? E com isso a gente conseguir acelerar a nossa evolução, certo? Agora, professora Jaqueline, vamos lá então. A gente tem uma pergunta específica aqui sobre na fatologia, na página 19. Aqui no final da terceira linha. Ele pergunta: como funciona a senha interassistencial evolutiva? Ela é individual? Cada um tem a sua específica? Eu penso que ela é individual, cada um tem a sua. E se a gente estiver atento, essa senha ocorre mais vezes do que a gente imagina. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem essa fatologia, que é a dupla evolutiva, né? O encontro da dupla evolutiva. Ocorreu uma senha no momento em que a gente começou a relação, na hora que a gente se encontra. E por quê? É muito sincrônico a afinidade, a facilidade de interagir. São sinais que você consegue perceber que você não teria de uma outra forma. Então, essa senha, ela é importantíssima para a gente. Então, um exemplo seria a identificação da tua dupla evolutiva. Uma outra senha também que me mostra muito isso é a questão da amizade raríssima. Existem amizades raríssimas que você pode até não ter o convívio diário, mas você sabe o que é que fez com que startasse aquele processo. E isso foi uma senha retrocognitiva, é um contato que você tem maior com a pessoa e que identifica essa relação, né? Então, não sei se deixa claro o processo da senha retrocognitiva, mas é isso aí. Agora, também na fatologia, na sexta linha, ele pergunta de que modo podemos aprimorar e otimizar nossos recursos assistenciais por meio da convivência sadia com animais de estimação. Eu acho essa pergunta interessante porque, se a gente observar, nós temos muito de bicho ainda dentro da gente. Eu tenho uma cachorrinha que, assim, ela me ensina muito sobre egoísmo, o tempo que ela pede carinho, a atenção que ela quer para ela mesma. E também a questão do você chegar em casa às vezes triste e ela vem toda carinhosa para te abraçar, te acolher, dizer, ó, eu tô aqui, eu gosto de você. Então a convivência com o bicho, ela traz essa ressonância entre você e o animal que precisa de você. Muitas vezes você tem que entender o que ele está te pedindo sem falar, né? Como que você vai interagir e vai descobrir qual a necessidade daquele bicho. É uma consciência. A única coisa que eu vejo, assim, o quanto que ele complementa a relação, principalmente a relação afetiva. É uma forma de você realmente colocar para fora a tua afetividade. Se você consegue fazer isso com o bicho,
naturalmente você vai conseguir fazer isso com o ser humano. Agora, se a gente não consegue nem manter essa relação com um bichinho, né? A gente não consegue olhar, não consegue dar carinho, como é que eu vou dar carinho para um ser humano? Então, eu acho que começa com pequenas coisas, né? E o bicho de estimação, ele traz essa oportunidade para a gente. Agora, na Principiologia, Jaqueline, na página 20 agora, primeira linha. Você poderia explicar o princípio do fluxo evolutivo convergente? E de que modo podemos aproveitá-lo para alavancar a nossa interassistência? Esse fluxo convergente, ele traz a seguinte, assim, o seguinte princípio, né? Quanto mais você se melhora, mais você tem oportunidades de interagir com pessoas que vão, de fato, precisar de uma palavra, de um conselho, de uma informação sua, né? Então, esse fluxo convergente, muitas vezes a gente reclama porque aconteceu determinado fato com a gente, e se a gente parar para olhar, a única pessoa responsável por aquele fato ter acontecido com você foi você mesmo. Então, assim, vamos pegar um exemplo, né? Eu tive uma situação em que uma pessoa chegou com muita pressa para resolver um pagamento. E essa pessoa estava com tanta pressa que ela conseguiu detonar todos os computadores. Os computadores não funcionavam. Como que você vai explicar para ela que ela foi a responsável por ter detonado o computador? Não tem como. Na lógica nossa racional, isso não existe. Mas ela mesma convergiu isso para ela. Agora, da mesma forma que eu faço uma convergência não muito saudável, eu posso fazer uma convergência saudável. E essa é de que maneira? Eu vou convergir um amparo de função porque eu me melhorei. Então, eu superei um traço que estava me atrapalhando e, por isso, eu consegui um gabarito assistencial. Eu uso bastante esse verbete. Eu alavanquei o meu processo evolutivo e, por isso, eu posso assistir não só mais uma pessoa, ou não só mais uma consciência, eu posso assistir mais 5, mais 6, porque eu aguento essa produtividade, digamos assim. Mas isso porque eu fiz o meu processo de reciclagem. Então, esse fluxo convergente, a cada momento que a gente se recicla, a gente vai aprimorando e vai alavancando outras convergências. Eu acho que é... Não sei se ficou claro, mas é essa. Ah, ficou sim. Certamente. Agora, como? Posso perguntar? Claro. Tá. Obrigada, Jacqueline, por este verbete. Eu queria perguntar sobre a autocapacitação intraassistencial. Está em Patologia, página 19, na quinta linha. Pode ampliar essa autocapacitação intraassistencial? Obrigada pela pergunta, Mercedes. Essa questão aqui da autocapacitação interassistencial é em função das autorreciclagens. A partir do momento que eu vou reciclando meus traços, e eu só consigo fazer isso através da interassistência, eu vou fazer autopesquisa, vou me aprofundar, mas eu só vou saber de fato se eu conseguir superar ou não aquele traço quando eu vou para o front, né? Quando eu realmente me coloco à prova. E como que eu faço isso? Eu interajo com as pessoas, eu tenho essa relação, e aí eu vejo, poxa, esse traço aqui eu já consegui superar. E muitas das vezes a gente não consegue superar 100%. Às vezes a gente avança 5%, 10%, dependendo do desafio que é. Então, a autocapacitação é você estar a todo momento procurando se melhorar, se aperfeiçoar, para que você consiga avançar no processo da interassistência. Porque se eu não me melhorar, a minha interassistência também não vai ser positiva. Então, é melhoria contínua. Eu costumo falar muito sobre... Em administração, se usa muito o processo de melhoria contínua, né? No livro, inclusive, eu faço referência sobre isso, que é o processo de melhoria contínua consciencial. A gente entra nesse processo quando a gente está um pouco mais lúcido, de estar se autocapacitando, se autoaprimorando para poder fazer uma assistência mais qualificada. Então, é cíclico, né?
Eu acho, Jacqueline, que este item de o ato de não pensar mal de ninguém ajuda a essa capacitação que falava eu antes, não? E também não pensar mal e não falar mal, não, de ninguém. Isso ajuda muito, porque às vezes nos deixamos levar por, sabes, esse pequeno conflito que parece que é grandão, mas não é. É simplesmente boa vontade e clarificar mais essa situação que quizá você não entendeu, você mesma, não? E eu adorei também a ideia que você deu sobre os animais, que eu comparto plenamente. Graças. Ah, eu também. Eu tenho 3. E, bom, Jaqueline, agora a próxima pergunta tem muito a ver com essa, porque ela parabeniza, agradece você, e eu gostaria que você aprofundasse a frase enfática. Vale a pena você dar uma lida, né? O recurso assistencial é construído a partir das demandas e experiências na interação diária, assistente-assistido, indicando as necessidades de aperfeiçoamento consciencial permanente. Eu até achei importante a gente fazer um comentário, a questão do fluxo convergente. Eu escutei uma palestra essa semana que a pessoa justamente falava sobre isso. Fizeram uma pergunta para ele que o chefe dele estava incomodando muito ele, né? E aí ele voltou à pergunta: veja no seu chefe o que nele é igual a você, o seu comportamento. Está mexendo em quê? No seu orgulho, na sua vaidade? O que está pegando para você ter esse nível de até confronto pensênico e de não conseguir interagir com o teu chefe, até para falar isso para ele, né? E eu penso que é bem em cima desse lance aqui, que você precisa estar o tempo inteiro se auto-enfrentando para você ver o que você já conseguiu avançar ou não e estar se auto-aprimorando. E uma das coisas que eu vou entrar aqui na questionologia, eu acho que faltou uma pergunta nessa questionologia, que é: você se permite ser assistido? E eu lembro de uma conversa nossa, Dulce, acho que você deve lembrar disso, a minha dificuldade de permitir ser assistida. Né? A gente quer sempre fazer assistência, mas a gente tem dificuldade de receber. Dependendo do temperamento. Então, até o fato de você permitir ser assistido contribui para o seu processo de melhoria e de aperfeiçoamento. E ele é um aperfeiçoamento permanente, né? Não é uma coisa que hoje eu melhorei e amanhã não preciso fazer mais nada, não. Hoje eu melhorei até aqui, amanhã continua, mas sem dramatização. Eu acho que também isso é uma coisa bacana, que é você levar com bom humor. Nem tudo vai conseguir resolver numa vida só, mas o que eu já posso fazer nessa vida que vai alavancar o meu processo da interassistência e que vai alavancar os meus processos para uma próxima ressoma. Então, ter como foco isso. E às vezes a gente fica preso num detalhe que eu ainda não consegui vencer e não consegue dar valor para tudo que você já conquistou, né? Então, eu acho também que a gente precisa olhar bastante essas conquistas. Às vezes a gente não se permite dar valor para o que já foi alcançado. Então, acho que a frase enfática ela quer traduzir bem esse contexto. Ótimo. Agora, na pensenologia, na página 19, você poderia relacionar os heteropensenes com o tema do verbete? Heteropensenes? Por exemplo, não pensar mal de ninguém, né? Esse é um heteropensene relacionado ao verbete. Você pensar o melhor, para que aconteça o melhor evolutivamente para todos, é uma outra forma de você conseguir concatenar o recurso assistencial, porque eu vou trazer uma experiência bem ilustrativa para essa autopensenidade ou os heteropensenes. Eu tive uma situação há muito tempo atrás, onde eu e uma outra pessoa discordamos, e naquele momento gerou um atrito, e nesse atrito eu saí para almoçar chateada. E aí eu comecei a pensar sobre aquele fato e pensar coisas boas sobre a pessoa. Falei, tá, tudo bem, a gente errou aqui,
Mas a gente tem isso positivo, essa pessoa faz isso, ela está fazendo esse esforço aqui. E eu comecei a olhar os trafores dela e não olhar os trafares. Quando eu voltei do almoço, a gente sentou para conversar e foi muito bom porque a gente reconheceu onde nós duas tínhamos errado e sem contar que a gente conseguiu valorizar e eu diria, edificar o traço força da gente, que foi justamente o que fez a gente fazer a reconciliação em um curto espaço de tempo. Então, eu acho que o hétero-pensene, ele serve para isso, principalmente para você conseguir manter essa sintonia com a pessoa ou com o ambiente, porque não é só de pessoas e de consciências que a gente está falando. Qual é o hétero-pensene que eu deixo no ambiente que eu entro? Eu penso sobre isso? Quando eu saio, aquele ambiente está bom? O que eu pensenizei naquele local? Entendeu? Então, isso tudo daí contribui para a pensenologia e para os héteros pensenes. Aí, né, Jaqueline, só para clarear, principalmente para os teletertulianos, que esse conceito do hétero pensene, a gente tem, nessa própria sessão pensenologia, a gente usa, por exemplo, esse conceito do holopensene pessoal, que é o que a gente tem, né, o holopensene que traduz o verbete, tem a questão do autopensene, que são os nossos, e tem o heteropensene, que é o pensene dos outros em relação a nós, ou pode ser o nosso em relação, quer dizer, você pode se colocar no lugar da pessoa e pensar, né, imaginar o que a pessoa, o nosso pensene em relação a ela. Mas então esse conceito do heteropensene é isso, é o de outrem em relação a nós ou a alguma pessoa, né? É um pensene externo à própria consciência, né? Então, essa questão dessa sessão pensenologia no verbete, ela é muito interessante, em geral ela é muito rica, porque, embora ela tenha muitos itens bem padronizados na enciclopédia como um todo, a hora que você conecta com o tema, expande muito as ideias, né, sobre aquela abordagem. Agora, na fatologia, Jaqueline, na página 19, sexta linha, o que você poderia falar a respeito do emprego do megatrafor? Na maioria das vezes, quando a gente faz autopesquisa, a gente consegue identificar qual é o trafor que me impulsiona, né? Ou cada um de nós tem o seu megatrafor, aquele que faz com que você tenha a gasolina azul, como dizia o professor Valdo, para tocar o processo da proexis. Então, o emprego do megatrafor é justamente você utilizar esse megatrafor que você tem. Por exemplo, o meu megatrafor é a determinação. Eu sou uma pessoa autodeterminada. Quando eu coloco alguma coisa em mente que eu vejo que é para acontecer, eu vou lá e faço. A única coisa que eu penso que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado é que, às vezes, por eu ser dessa forma, trazer aqui a minha experiência, às vezes você acaba tratorando, né? Você passa por cima de determinadas situações. Mas o emprego do megatrafor é justamente você fazer com que as coisas aconteçam utilizando o que você já sabe sobre você mesmo. Principalmente isso. Então, essa é a utilização do megatrafor. E aqui na penúltima linha, você pode discorrer acerca da desperticidade na prática? Eu posso falar sobre alguns extrapolacionismos que eu já tive sobre a desperticidade na prática, que é você entrar numa situação, absorver o que está acontecendo, né? Você interage com aquele campo, muitas vezes tem consciência, você está lúcida dentro do campo, e você consegue fazer uma assistência de alto nível, porque você percebe equipex, você percebe o processo dos assediadores que necessitam da assistência, e aí você faz o processo interassistencial. Eu não sou uma pessoa desperta, assim, deixar claro, mas eu sei que uma das coisas que ajudam muito é a questão da lucidez. Você manter
a tua lucidez, essa lucidez que eu falo é lucidez multidimensional, em você estar preparada para interagir no ambiente e também saber qual é o seu limite, porque o fato de você estar se propondo a fazer interassistência não significa que você pode fazer tudo. Então, até essa desperticidade na prática, ela vai te dizer qual é o teu fôlego, até onde você consegue ir. Mas a ideia aqui no verbete é que você realmente avance, cada um de nós consiga chegar a um ponto que você vai estar cercada de assediadores, eles vão te ajudar no processo da reciclagem, e você vai entender que eles são consciências que precisam de ajuda e não que você precisa afastar, né? Ao contrário, você vai acolher e vai buscar fazer o máximo de assistência para aquela consciência, sem se permitir se assediar com isso, né? Às vezes ela traz um traço que é aquele que você ainda não melhorou, ainda tem que aperfeiçoar, mas você precisa ajudá-la. Você está melhor do que ela naquele momento. Então, essa desperticidade na prática é isso. É você se manter lúcida para esse processo assistencial. Agora, na parafatologia. Na página 19, segunda linha. Explicite, por favor, o extrapolacionismo assistencial vivenciado nas múltiplas dimensões. Você comentou, né? É justamente essa questão. O que é o extrapolacionismo? Você tem a gente ganha muito isso quando dá curso de conscienciologia, né? Eu lembro bem de um exemplo relacionado a isso, foi uma itinerância que eu fiz com o curso do campo holossomático, e eu lembro bem que eu estava muito amparada, e aí você conseguia ter uma visão de conjunto de tudo que estava acontecendo, colocar as palavras certas no momento certo, de ser assertivo com a abordagem que você precisava fazer com determinada consciência, e você percebia que aquele amparo, ele dimensionava, ele ampliava, me ampliou, né, na hora de fazer essa interação com as pessoas e com o grupo que estava sendo assistido, estava sendo atendido naquele curso. Assim como esses, a gente tem diversos outras maneiras de ter esse extrapolacionismo. Um outro exemplo de extrapolacionismo multidimensional eu fiquei uma semana tendo ideias de como instalar o estado vibracional numa outra forma, num outro formato. E isso daí me gabaritou a colocar aquilo na prática depois por mim mesma. Então, assim, eu penso que o extrapolacionismo multidimensional ele vem muito como uma alavanca do que já é possível você estar fazendo, e você leva um empurrãozinho, ó, vai por aqui, entendeu? E aí você começa a colocar aquilo em prática. Porque se você já pôde fazer com o auxílio de um amparador, significa que você já está preparada para ter a autocapacitação para se desenvolver e entrar naquele nível de interassistência. Então, o extrapolacionismo ele traz isso para a gente. Você quer perguntar? Queria perguntar aqui na megapensenologia, se explicasse para a gente o megapensene. Primeira página, 19. Vocabular, interassistência e aprendizado técnico. Isso. É porque, à medida que você vai fazendo a interassistência, na verdade são as interrelações, né? Nessas interrelações, novamente trazendo a lucidez, você prestando atenção naquela relação com o outro, você consegue tirar disso um grande aprendizado, entendeu? E você pode sistematizar. Tem que ter um cuidado aqui para a gente não tratar que toda a interassistência que eu vou fazer, eu vou medir, vou acompanhar, vou fazer, mas como que eu entrei nessa relação, nessa interação agora? Eu tive uma interação agora, encontrei com uma pessoa ali fora, bati um papo com ela. Como é que foi o saldo dessa relação? Isso é uma possível interassistência que teve entre um e o outro. Mesmo que seja um bom dia, às vezes aquela pessoa não estava bem. Você falou o bom dia para ela e você prestou atenção que ela ficou melhor e você sentiu uma repercussão. Então, é um aprendizado técnico. Até para você dar um bom dia, você precisa prestar atenção como que aquele bom dia vai repercutir no outro. E como que isso volta para você.
Se você estiver atento a cada interação sua no dia a dia, passa a ser uma interassistência na prática e um aprendizado contínuo, de uma maneira sistemática. Você pode tornar ele técnico. Você pode qualificar a assistência com o tempo, não é isso? Isso aí. Você vai fazendo assistência, vai qualificando isso, à medida que você vai sistematizando, como você falou. Tá. E eu penso bastante a respeito disso, porque nós estamos nessa dimensão justamente para interagir, né? Porque a gente sabe que na multidimensionalidade a gente fica próximo dos afins. Então a gente tem pouca oportunidade de interagir com o diferente. Com o diferente a gente tem a oportunidade aqui. Então, se a gente não aproveita esse aqui agora, de entender por que eu agi dessa forma com A, com B, como é que foi a minha relação, se eu não aproveitar essa oportunidade, eu estou desperdiçando até um processo evolutivo meu, né? Então, é contínuo o processo. Mais uma pergunta aqui. Em Paradoxologia, página 21, se podia explicar o paradoxo também. A autossuperação intraconsciencial, mudança no grupo evolutivo. Isso é um paradoxo mesmo, né? Qual o paradoxo? À medida que a gente vai avançando evolutivamente, quer a gente queira, quer a gente não queira, existem pessoas que não conseguem conviver mais com a gente. E isso é um paradoxo, né? Porque você está falando assim, peraí, mas eu estou melhorando e eu estou mudando de grupo. Vou pegar um exemplo. A minha turma, que eu saía antes, todo final de semana para praia, e a gente saía para barzinho. Hoje, para eles, eu acho que eu sou uma velha, porque eu não curto mais essa situação. Não que eu não curta a praia, mas não da forma que era antes. Chegar 8 horas da manhã na praia, sair 7 horas da noite, eu não curto mais isso. Então, ocorre uma mudança automática. A própria família, que é o grupo karma mais próximo da gente, existem determinadas pessoas que não conseguem conviver diariamente com a gente. Por quê? Porque a gente tem uma forma diferente hoje de atuar. Então, não que você vai impor, porque entra o livre-arbítrio. O outro vai agir dentro da maturidade dela e você dentro da sua. Então, é inevitável que exista essa autossuperação intraconsciencial e continuamente uma mudança de grupo. E não termina aqui, né? Eu acredito que ainda, se eu for viver mais 40 anos, eu ainda vou encontrar vários grupos nesse caminho, porque eu espero que lá com 80 eu seja bem diferente do que eu sou hoje, né? Então é o processo evolutivo mesmo. Por isso o paradoxo. Tá bom, obrigado. Agora, Jaqueline, na Teoriologia, página 20. Favor aprofundar e, se possível, exemplificar a teoria da recuperação de cões. A teoria da recuperação de cons. Vamos lá. À medida que você avança, por isso que eu falo da questão, aí entra senha evolutiva, entra essa recuperação de cons que você vai fazendo, de você encontrar a tua linha mestre, até mesmo proexológica. Então, dentro do processo da interassistência, conforme você vai assistindo e você vai sendo assistido e você vai aprendendo, você consegue avançar nessa recuperação de cons. Um exemplo disso que eu dei foi através do extrapolacionismo. Na hora que você faz isso, tem uma expansão do que você tem capacidade de fazer e você consegue trazer isso para hoje, para agora. Você marca isso no teu psicossoma de uma maneira que você consegue fazer por onde, tornar aquilo uma prática diária, né? E não mais uma coisa que estava distante, estava longe, estava em outro momento. Não, isso é para ele, não é para mim ainda. Então, essa recuperação de cons são informações que você tem de entender, uma outra forma também, de entender o todo. Exemplos, acho que uma coisa que ajuda muito é o tempo, que também é um facilitador para a gente ir amadurecendo e compreendendo que a forma com que eu enxergava aquilo ontem não é mais dessa forma hoje. E, principalmente, a mudança de se permitir mudar de opinião, né? Por isso a verdade relativa de ponta. Até esse momento eu tinha essa convicção.
eu avancei, construí alguma coisa a mais, e entra nessa recuperação de cônjuge porque você se aproxima mais da tua essência, que é o ser uma consciência. Então, essa recuperação de cônjuge é você ter essa percepção de ser e não de estar, né? Eu estou nesse momento evolutivo, que é muito bom para mim, mas eu só estou. Aqui é uma fase. E entender que você é uma consciência, está num processo evolutivo, eu acho que é só você recuperando com isso, porque eu posso te falar, mas se você não experimentar, isso não vai ser convicto para você. Então, traz um pouco da tua bagagem do curso intermissivo, daquilo que você tem como essência para aplicar, e aí vai. Agora aqui na polinomiologia, página 20. Você pode detalhar o polinômio robotização, tecnicidade, autopesquisa, evolutividade? Eu posso, sim, porque eu achei assim, esse polinômio muito bacana, porque a gente pode pegar... depende muito da fase de cada um, mas eu já passei pela robotização, que eu vivia de uma maneira mecânica, tem que acordar, tem que trabalhar, ou tem que estudar, e não prestava atenção no que acontecia em volta de mim. Até dirigir, você vai automaticamente num domingo para o trabalho, né? Então, isso é robotização. Daí você começa a parar para observar o que acontece no teu entorno. É o primeiro momento que você começa a enxergar a tecnicidade para mim. Então, isso vai avançando. Eu conheci a conscienciologia, fui aprimorando. E dentro disso entra no viés da autopesquisa. Essa autopesquisa, ela também envolve uma técnica que você já conseguiu ir desenvolvendo. Você consegue se aprofundar em você mesmo e você consegue ir vendo o que precisa ser superado para que você mantenha a tua evolutividade. Então, esse polinômio, ele é bem forte, porque muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente já conseguiu superar e que a robotização ela não está mais presente. Mas ainda o quanto eu tenho de robotização dentro de mim, que eu preciso superar. Só que hoje já existe uma técnica, que é a autopesquisa, alavanca, e você consegue evoluir. E isso é cíclico, é o processo de melhoria contínua, descrito aí no na polinomiologia, robotização, tecnicidade, autopesquisa e evolutividade. Ok. Agora, na fatologia, página 19, na quarta linha. Sobre o ato de não pensar mal de ninguém, como diferenciar quando estamos pensando mal de alguém ou quando estamos analisando um fato negativo de que alguém agiu mal? Eu penso que quando você se coloca como vítima, a autopensionização, quando você pensa mal de alguém, é porque você foi vitimizada por aquela pessoa, por exemplo. Quando o que envolve a questão da autopensionidade, naquele momento são reivindicações. Porque o fato de você enxergar uma pessoa e falar, bem, essa pessoa tem trafares, tem trafores, aquilo que ela fez aqui podia ser feito daquela forma, isso é uma situação, você não está pensando mal dela, você está até fazendo uma análise autocrítica para ver o que você tem em você para você poder melhorar. Agora, quando eu começo, não, porque aquela pessoa fez aquilo comigo, porque ela não podia ter agido daquela forma, e o pensamento vai dessa forma, o viés é pessoal. Você entra por um caminho de vitimização mesmo, né? Na grande maioria das vezes, quando eu penso mal de alguém, é porque eu estou me vitimizando. Eu me acho mais do que aquela pessoa, eu me acho menos que aquela pessoa, e aí entra um processo de arrogância, que pode fazer com que esse pensar mal de alguém leve a esse contexto. Agora, se olhar a pessoa e falar assim, bem, o que eu posso fazer dentro desse contexto? Você precisa, as pessoas têm trafores e têm trafares. A gente não tem que ter um cuidado muito grande. Eu até vou fazer uma dobradinha aqui com autoaprimoramento das aptidões assistenciais. Esse autoaprimoramento a gente tem que ter muito cuidado para não ir na poliana, né? No efeito poliana. Ai, está tudo maravilhoso, está tudo cor-de-rosa. Não é isso.
E também o cuidado da gente não racionalizar, né? Não, porque, veja bem, e não é você se permitir vivenciar, experimentar, entender aquele contexto e, de alguma forma, tirar ações que você precisa fazer, que eu preciso fazer para melhorar. Então, esse não pensar mal de ninguém é nesse contexto. E o cuidado com as autossabotagens, né? Porque às vezes a gente acha que está ajudando, né? E está só vendo um trafar da pessoa, e na verdade você está chateado com a pessoa e está falando mal dela mesmo, pensando, falando. E por isso que eu coloquei tanto em não pensar mal de ninguém e não falar mal de ninguém. Porque às vezes a gente numa posição de estar fazendo uma crítica construtiva, às vezes a gente erra na dose, na verdade você está falando mal da pessoa, você não está fazendo uma crítica construtiva. Quer fazer uma crítica construtiva? Fala com a pessoa. Ó, não gostei disso, isso não está legal, dá para a gente consertar por aqui. Agora, se eu falo para o outro que aquela pessoa é assim, ou é assado, fez aquilo, também não é legal, entendeu? Então é a gente ter esse cuidado mesmo, mas ao mesmo tempo, estou chateada, vai lá e resolve com a pessoa. Não fica remoendo, porque não ajuda nem a você nem a outra pessoa. Vocês ficam conectados pelo assédio, em vez de ficar conectado pelo amparo. Agora, Jaqueline, na parafatologia, na penúltima linha, como identificar as diferenças das ressacas assediadoras, das escagens e assimilações decorrentes de uma assistência? Como identificar? Dia seguinte você está mal, essa ressaca ela vem com fisiológico mesmo, mexe no teu humor, mexe no teu físico, dor de barriga, você passa mal, não consegue comer nada. E essa ressaca pode ser duas coisas, né? Uma, que você tentou fazer uma interassistência que você ainda não banca, isso não significa que você não vai tentar de novo, porque a interassistência é isso mesmo. Às vezes você entra para ajudar e não estava gabaritado, mas como é que você vai saber se não está gabaritado ainda se você não entrar? E o processo mesmo dessa ressaca é o autoaprimoramento, é como que você vai conseguir avançar, é através desse autoaprimoramento. Agora, a forma com que eu identifico é essa. No dia seguinte, ou até mesmo meia hora depois, eu começo com dor de cabeça, passando mal. Já aconteceu de eu entrar numa situação, eu não consegui bancar, eu fiquei um dia de cama, entendeu? Então, assim, faz parte. Acho que é a gente só desdramatizar isso, faz parte. Agora, se você está ficando com mais ressaca do que do que conseguir, aí você tem que ver o que está acontecendo. Aí tem alguma coisa errada, porque em geral, né, Jaqueline, quando a gente está predisposto a fazer assistência, qual que é a primeira tendência? Conexão com o amparo. E se a gente realmente tiver esse link, a tendência é o amparador não deixar a gente entrar em ressaca. Ele mesmo vai dosando ali, é igual o TENEPS, né? Vai dosificando. A TENEPS é o amparador que define, que dá ali a dosagem da nossa... Que a gente aguenta, né? Que a gente aguenta. Aliás, eu queria até lembrar, tem um verbete, lembrei agora dele, que é o Tara Parapsíquica, que é do professor Valdo, tem na enciclopédia. E justamente esse verbete, ele coloca essa questão do quanto que você... A Tara é justamente, a Tara Parapsíquica é o seu estofo parapsíquico para fazer assistência, né? Então, a gente, assim, a pessoa que está mais no início, que está começando, que não tem ainda um domínio, né, mais sério, assim, do estado vibracional, das energias, pode tender a ter alguma ressaca, né? Principalmente que às vezes também a gente esquece, né, Jaqueline? A pessoa esquece que o foco de fazer assistência entra de gaiata e aí vem aquela ressaca. E aí eu já entrei de gaiata. Pois é, às vezes, puxa, você chega a pegar sequela somática, né? Uma dor de cabeça, um resfriado, enfim. Agora, então o que tem que ficar atento, né? E o importante também é o seguinte: pegou a ressaca energética, estado vibracional, trabalha energia. Não se renda, né? Então, assim, trabalhar energia para conseguir fazer a superação mais rápida.
Exatamente. Uma pergunta, posso? Claro. Es que no sé si hay alguien que ya pidió antes, ¿sabes? Por eso pregunto. Sí, la página 19, en Fatología, quinta línea, amuleta assistencial temporária. Essa muleta assistencial temporária, eu conheço várias pessoas que usaram ela quando chegaram na Conscienciologia, por exemplo, para você colocar os 20 EVs, né? Então você usa lá o reloginho para te lembrar toda hora que você precisa fazer o estado vibracional. Até que isso vira uma coisa mecânica e você não precisa mais. Da mesma forma que hoje algumas pessoas já dominam chegar na hora para dar aula ou algo assim. Eu sempre usei a teoria profilática, né? Eu chego 1 hora antes, preparo o campo. Então, assim, são algumas técnicas que a gente utiliza para justamente fazer o melhor no processo da interassistência. Então, são muletas, né? O relógio, por exemplo, é uma muleta, mas é uma muleta super útil até que você domina, entendeu? Agora, você sabe que tem uma pergunta, deixa eu antecipar, então, porque ele perguntou sobre isso, ele fala assim, a verbetógrafa, quero agradecer e parabenizar em primeiro lugar. Aí, na Fatologia, página 19, quinta linha, ele pede para você falar sobre a autocapacitação interassistencial. Você já comentou um pouco, né? E também sobre a muleta assistencial. Ele pede para você falar mais sobre esses itens. Tá. Vou falar um pouco sobre o quanto que eu me autocapacitei no domínio da energia. Hoje eu domino muito mais o processo do estado vibracional, de perceber as sinaléticas, do desenvolvimento da própria sinalética, para me autocapacitar na interassistência. Mas para eu dar o primeiro pontapé, eu precisei de muletas, não foi fácil. Circula energia. Eu imaginei energia subindo, energia descendo, até que eu consegui, de fato, movimentar a energia. Coloquei lá um controle para os 20 EVs. Fiz durante vários meses o controle do estado vibracional, medi o estado vibracional, se ele estava bom, se ele não estava bom, como que eu faço para aprimorar o estado vibracional. E outras coisas também, uma muleta assistencial. Por incrível que pareça, mais um livro. Ele é uma muleta assistencial. Se você precisa encontrar informações de como fazer, como você se desenvolver, ele não deixa de ser. Você já não nasceu com aquela informação, você teve que buscar conhecimento. Então, esse conhecimento, ele faz com que você se aprimore, então ele vai fazendo o teu autoaprimoramento. Cada vez mais você vai se capacitando para conseguir alavancar o processo evolutivo, conseguir fazer a interassistência, abancar mais, né? Eu acho que entra na tara parapsíquica, a conseguir esse desenvolvimento, que é nessas pequenas coisas que você coloca no teu dia a dia para lembrar sobre como você se aprimorar. Existem algumas frases no próprio manual da TENEPS, por exemplo, quando você começa a desenvolver a TENEPS, você escrever sobre como que foram as práticas, acompanhar para ver se tem alguma coisa que não está boa, o que não melhorou, tua TENEPS está estagnada, tua TENEPS está andando. E são formas que você vai colocando tecnicidade até você sentindo maior confiança para poder andar sem isso, né? Então, isso tudo alavanca o processo da autocapacitação interassistencial, principalmente a TENEPS. A TENEPS, muitas vezes, eu não tenho lucidez para o que está acontecendo, porque quem dá o tom da interassistência é o amparador. Mas, ao mesmo tempo, eu sei o que pode estar acontecendo, né? Eu não sei com quem, nem quem são os assistidos, mas a gente percebe alguma nuance do que acontece dentro da própria TENEPS. E tudo isso são alavancas para a autocapacitação interassistencial. Agora, na neossinapsologia. Peraí, desculpa, Jaqueline, só um minuto. É que esse mesmo verbetógrafo, ele faz uma pergunta aí genérica, né, para a gente aqui,
para você também, claro. Ele gostaria de perguntar também sobre o DMT, que é a dimetiltriptamina, assunto que está crescendo e vejo isso como uma muleta. Como vocês entendem esse uso? Essa dimetiltriptamina, ele até mandou aqui, ele mandou alguma... não, foi a própria equipe aqui do Tertuliário, se não me engano, que fez alguma impressão. Enfim, essa substância é aquela substância, é uma substância psicodélica, é um alucinógeno, e é aquele alucinógeno usado no Santo Daime. Você conhece? Então, Que leva a projeção. mas não é bem... Mas não é uma projeção ele lúcida. É mais... Exatamente. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui, né? Essa questão do Santo Daime, eu já tive a oportunidade até de ler, eu já fui a uma palestra específica sobre isso, no caso de um grupo de estudos, na época que eu morava no Rio. E, particularmente, coincidentemente, eu conheci várias pessoas. Você morava no Rio, né, Jaqueline? Nos anos 90, entrou em moda, início dos anos de 2000 também, enfim, antes de eu vir morar em Foz, entrou em moda no Rio de Janeiro. Não sei se tem algum carioca aqui, e talvez outras cidades do Brasil, mas lá vários centros de Santo Daime foram montados, inclusive na zona sul do Rio. E eu, particularmente, conheci algumas pessoas que entraram nessa onda, e eu fiquei impressionada com o nível de submissão e de degradação somática das pessoas. Então, tem um lado que a gente pode considerar de uma maneira não tão radical, que, por exemplo, eu conheço pessoas que fizeram uso ou fazem uso e esporadicamente. Nem por isso eu vou defender esse negócio. Porque o fato é que é um alucinógeno, é alguma coisa que perturba o sistema nervoso central, traz uma certa dependência, ele gera condições somáticas muito nocivas ao organismo. Eu conheci uma pessoa, especificamente, essa pessoa foi morar numa comunidade que fazia uso dessa substância. E essa substância, e essa pessoa, eu vi a pessoa definhar, literalmente. A pessoa foi acabando, foi murchando, e enfim, ela dessomou, né? Eu soube que ela dessomou, a gente não tinha tanto contato, assim, era mais um conhecido, né? Um colega assim, mais distante. E também tive outras pessoas que eu tive mais contato de perto. E a pessoa, ela... é como se ela mudasse todo o holopensene, toda a vida dela, e passasse a viver em função desses rituais, né? Que são rituais mágico-religiosos, porque entram essas substâncias, tem lá os rituais de rezas enfim, tem benzedeiros no meio, porque isso originalmente foi usado, essa substância, ela é usada... ela é contida também eu acho que ela é também produzida em laboratório, não tenho certeza, mas ela é encontrada, se tiver alguém aqui mais especialista, ela é encontrada em várias plantas, né? Várias, são diversas plantas. E ela tem sido muito usada pelos índios brasileiros na Amazônia, muitos, e eles têm a fabricação que eles denominam ayahuasca, os índios da Amazônia e da América do Sul em geral. Tem também, eles denominam a erva, e é uma mistura que eles chamam de Santa Maria. Enfim, são várias denominações, são vários sincretismos assim, religiosos que já foram criados no Brasil, né? E culminou com essa questão de criação de centros de Santo Daime, por exemplo, em plena zona sul do Rio de Janeiro, cooptando adeptos, né, para práticas absolutamente primitivas, entre aspas. Né? Eu vejo isso que você está colocando, Dulce, assim, nós temos uma premissa na Conscienciologia que não acredite em nada do que a gente está falando aqui, tem as suas próprias experiências.
E eu entendo que o que mais importa nesse momento para a gente é você com você mesmo. Então, você usar a sua vontade para você promover a projeção lúcida. Existem várias técnicas que no primeiro momento você pode dizer até que elas são muletas, porque você vai precisar até se desenvolver e você conseguir colocar em prática, vai precisar do seu esforço pessoal. E eu acho que ele é muito mais gratificante quando você vê que você conseguiu, ou seja, eu consegui instalar o estado vibracional, eu consegui sair lucidamente do corpo, né? Então, assim, eu fiz isso por mim mesmo, por uma questão de eu ter colocado isso como uma determinação para mim. Quando eu utilizo de artifícios externos para eu alcançar esse mesmo objetivo, aquilo perde o valor. Até a projeção lúcida que você vai conseguir ter não é uma projeção lúcida, é uma projeção ilusória, porque você usou de artifícios para conseguir atingir aquele objetivo. E assim, não condenando ninguém, mas é que não é uma prática saudável fisiologicamente. Você está prejudicando o teu organismo. Então, no que isso beneficia a prática, né? E você precisa experimentar. Pega o livro Projeciologia, lá tem várias formas de você conseguir atingir a projeção lúcida, e você vai encontrar dentro daquela N número de técnicas que tem lá, você vai encontrar uma para poder sair do corpo lucidamente, sem depender de ninguém, né? Então eu acho que isso é e bem principalmente, importante. né, Jaqueline, você colocou aí, bem colocado, lembrando que uma projeção, um processo de alucinação promovido por drogas jamais vai ter a mesma condição de uma projeção lúcida. E isso eu acho até que é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Eu de vez em quando eu me pego com essa questão em função de colocações. Você lembrou aqui em função de uma pergunta feita, desse paradoxo, né, da gente ir reciclando e melhorando e refazendo os laços de amizade, enfim, dos grupos, né? E é comum, eu vejo assim, em torno aqui da turma da Conscienciologia, a gente receber, e eu particularmente, puxa, você está parecendo uma freira, entre aspas, puxa, mas que vida, que coisa sem graça, e você está muito careta. Faz muito tempo que eu não ouço isso, mas já ouvi bastante. Então, é muito interessante, porque a nossa condição, na minha opinião, claro que é exatamente o contrário. Careta é usar droga, gente, vamos combinar, né? Por favor, você precisar ficar usando uma substância que faz mal para você ficar dependente daquilo e não ter a sua lucidez plena do que você poderia, né? Ao mesmo tempo, quando a gente, a partir da vontade, né, Jaqueline, como você mesma colocou, e o próprio estudo e apreensão do paradigma do consciencial amplia tanto a nossa mundividência, a nossa visão das coisas, do mundo, dos fatos, e a gente fica tão amplificado e é tão fora das questões mais banais da vida, do mundo, e fica até, eu penso assim, poxa, fica até engraçado, né, a gente ouvir essas coisas. E, por exemplo, você para analisar as músicas, né, as manifestações artísticas, por exemplo, muitas, não todas, mas algumas decorrentes desse processo, né? E você vê que no fundo são tão pequenas, tão bobas, assim, em relação a uma abordagem, por exemplo, sob um paradigma consciencial, por exemplo, de um processo de reurbanização, né? Da própria reciclagem intraconsciencial. Enfim, o nosso universo é tão mais expandido a gente tem que parar para refletir sobre a nossa responsabilidade. Eu ia falar sobre isso, Lúcia, porque a gente também tem que ter muito cuidado para a gente não se achar fora, né? Claro, de jeito nenhum. A gente está completamente mergulhado dentro desse grupo. E responsável por isso. A responsabilidade da gente ajudar nesse processo
de lucidez. Eu acho que assim, por que você precisa de um santo Dao para você conseguir fazer isso? Por que você não faz por você mesmo? Ah, eu posso. E às vezes as pessoas nem sabem que elas podem, né? Então, como que nós podemos fazer com que as pessoas acessem essa informação do fato do que elas de fato podem fazer? E na maioria das vezes, às vezes eu fico olhando todo esse universo que a gente está falando, a gente se coloca como animal racional e a gente faz tanta barbárie ainda, né? E os racionais, na minha opinião, são os animais irracionais, porque eles vivem um cíclico que é natural e eles vão seguindo essa natureza aí. Então, assim, como é que a gente traz essa realidade para o nosso dia a dia? Então, o recurso assistencial é trazer isso para bem perto da gente, sabe, Dulce? A gente olhar e, de alguma forma, o que eu posso contribuir para modificar esse contexto, né? Então, é complexo e é paradoxo. E é TARES, né, Jaqueline? TARES. Fazer TARES, né? Claro, assistência em geral, mas focar mais na TARES, né? Nosso para-dever, né? A gente é bem responsável por isso tudo, né, no nosso planeta. Agora, Jaqueline, vamos em frente. Na neossinapsologia, na página 20, segunda linha, você poderia abordar as neossinapses advindas de retrosenhas na construção da dupla evolutiva? Eu vou trazer o exemplo porque foi... assim, eu estou com a minha dupla aqui do lado, o Gabriel, acho que a maioria das pessoas conhecem, a gente está utilizando a técnica da dupla, né, para a gente colocar em prática. Não é fácil, acho que é um dos maiores desafios que o professor Valdo deixou aí para a gente. Essa questão de você construir junto o melhor para ambos, né? São duas consciências completamente diferentes. Já começa pelo próprio sexo, né? A fisiologia já influencia, mas ao mesmo tempo que querem convergir essa evolutividade, continuar nesse processo de autoaprimoramento. E essa retrosenha foi interessante como aconteceu comigo e com o Gabriel. A primeira vez que a gente falou, a gente ficou 40 minutos, não, 1h40 no telefone. Eu quase deixei a canjica queimar, que eu estava fazendo canjica, ele lá do outro lado. E assim, eu não sei como que a gente tinha tanto assunto para conversar em tão pouco tempo de conhecimento. E na primeira vez que a gente saiu, eu entendo que o próprio parapsiquismo do Gabriel ajuda muito nisso. Ele entrou dentro de mim sem me conhecer nada. Então, assim, ele foi lá dentro daquilo que eu precisava melhorar. Ele falou determinadas coisas para mim que pessoas da minha convivência não conheciam, né? Então, assim, essa retrosenha da dupla evolutiva, ela vem muito com isso. Como que uma pessoa consegue acessar o teu micro-universo e de uma forma tão sábia, que foi uma conversa de 3 horas, né? Conseguiu entrar e falar, Jaque, ó, é isso. E o mais sério, era aquilo que estava travando eu construir um relacionamento. Ah, que bacana. Então, assim, na hora que ele conseguiu acessar e colocar essa informação, eu falei assim, não, tem alguma coisa nisso. E nós tivemos que vencer, principalmente eu penso que eu tive que vencer muitos preconceitos. Por mais que eu falasse que eu não tinha preconceito, eu tive um preconceito enorme, porque nós tínhamos padrões de financeiro, padrões de situação de vida bem diferente. Apesar dele estar inteiro e eu estar inteira, a gente estava inteiro de formas diferentes. E eu tenho aprendido muito com ele, porque uma das coisas que mais eu preciso fazer é abrir mão, às vezes, de um processo rígido de tem que ser assim, é dessa forma. Por isso que eu me aposentei na contabilidade, agora eu estou professora, né? Então, assim, está ajudando bastante, eu penso que vai me ajudar a relaxar mais, sabe? Flexibilizar. E eu agradeço muito a esse processo que eu estou aprendendo com o Gabriel. Então, essa retrosenha foi no segundo dia, né? O primeiro dia foi por telefone, no segundo dia a gente se conheceu, a pessoa vai lá e acessa o teu micro-universo. Só uma pessoa que está bem ligada a você, não dessa vida, eu tenho certeza que a gente já teve outras vidas juntas, que poderia fazer esse acesso, né? Então, ir lá no micro-universo é a retrosenha, né? Você utilizar isso como uma senha para a identificação da dupla evolutiva. Isso foi bem forte. Bacana. Parabéns aos dois. Quer falar, Gabriel?
Isso mesmo, confirma, né? Muito bom. Agora, na tecnologia, Jaqueline, você poderia, continuando o tema aí, você poderia destacar o emprego da técnica da dupla evolutiva como recurso assistencial? Eu coloquei aqui ter como, que é justamente o construir junto. Não é fácil. Eu vou pegar aqui, o Gabriel ele tem muito mais o lado artístico, né? Porque ele mexe com planta, ele faz paisagismo, ele gosta de mexer com isso. E eu sou aquele negócio assim, todo dia tem que ter rotina. Então assim, como que você junta essas duas facetas e você vê que todos os dois estão corretos, né? Só que cada um aborda de uma maneira. Então esse emprego da técnica evolutiva é você se predispor a aprender com o outro e também predispor a ensinar, mas não impor. A nossa urgência, né, eu acho que acontece muito no processo de você construir uma relação, é que a gente quer impor ao outro a tua forma de ser. E não é dessa forma. Você precisa permitir que o outro seja como ele é, o outro precisa permitir que você seja como você é, e dentro desse contexto os dois vão amadurecendo. E aí não é fácil. A gente tem discussão, a gente não concorda, a gente fica de mal, a gente fica de bem, fazer as pazes é ótimo, entendeu? Mas esse é o processo dessa construção. Não vem pronto. E um dos fatores principais para mim são a relação de confiança que se estabelece nessa relação. Porque você precisa ser autêntica com o outro e o outro precisa ser autêntico com você. Se não tiver essa autenticidade na relação, ela já não está muito bem pelo viés da dupla evolutiva, né? Então eu acho que é isso. E o fato de você buscar sempre se aprimorar, escutar um pouco do que o outro fala para você, falar um pouco, ouvir um pouco, né, Gabi? Los softwares son iguales, los hardware. Yo siempre digo que el software es igual. Los hardware son diferentes, ¿no? La parte física serán diferentes, pero el pensamiento vamos en el mismo sentido. Ah, sim. Ótimo. Agora, ela pergunta também, no caso da formação de casal incompleto, é possível utilizar essa condição como recurso assistencial? Claro, né? Eu não vejo como não, porque assim, se existe um incompletismo na relação, eu acho que a primeira coisa que os dois devem ser é francos consigo mesmo, né? É. Agora eu penso, Jaqueline, que ela está se referindo àquele conceito do casal incompleto, que é aquele casal que não chega a ser como vocês, né, dupla evolutiva e tudo. É aquele conceito... Marido e mulher que tem filho, casa... Não. É aquele conceito do casal incompleto que o professor Valdo colocou, que a pessoa tem uma amizade muito forte, um vínculo muito forte com outra, mas não tem relação sexual, não é casado, nem namorado, nem... É um casal incompleto porque é uma dupla, né? Um homem e mulher e uma mulher, e eles são muito amigos e têm alguma coisa em comum, ou às vezes trabalham juntos, ou têm uma amizade muito forte. Então, é um outro tipo de relação que existe na sociedade, né? Por exemplo, até com mulher. É um casal incompleto. Nos dias de hoje, né? Principalmente. Não, mas eu dá para fazer a correlação mais direta com o modismo aí do... Não, eu não digo de você optar sexualmente... Da homoafetividade. Não é isso. Eu estou falando da relação... Não, estou entendendo. Da relação mulher e mulher. Eu tenho a impressão que a pergunta é sobre isso, né? Porque ela usou bem especificamente da formação de casal incompleto. Por isso que eu acho que é nesse sentido. Não é de uma dupla, de um casal, de uma dupla evolutiva, tá ainda... Eu posso trazer um exemplo aqui. Eu tenho relação de um casal incompleto, é um homem e uma mulher, que a gente trabalha muito bem junto. O Gabriel conhece, nós somos assim super, hiper amigos, a gente ajuda muito no processo evolutivo um do outro, mas não existe a figuração. Só que aí não é a técnica da dupla evolutiva, né? Entra muito a questão da amizade raríssima aí, que aí você encontra com um amigo evolutivo que você alavanca o processo do outro e ele alavanca o seu processo.
Então é super pertinente também a assistência nesse caso, né? Claro. E agora na paradoxologia, página 21. Favor comentar o paradoxo autossuperação intraconsciencial. Ah, você já comentou. Sorry, já foi. Então vamos à próxima. Na fatologia, na segunda linha, como podemos identificar em nós o autoaprimoramento das aptidões assistenciais? Você poderia, por gentileza, fazer um paralelo entre o item da efeitologia, o efeito, com o item efeito da tecnicidade aplicada? Então, é o autoaprimoramento das aptidões assistenciais com o efeito da tecnicidade aplicada. Eu penso que os dois caminham juntos mesmo. Mas como é que você consegue identificar essa aptidão? Eu penso que principalmente na relação que você tem com as pessoas. É você se preocupar com aquela pessoa sem querer nada em troca. É você, de fato, se predispor a auxiliar, se colocar à disposição para aquilo que é necessário. Então, esse autoaprimoramento das aptidões assistenciais, eles vão surgir de uma maneira natural, porque nem sempre a gente acerta quando está interagindo com as pessoas. E aí, nessa relação de você querer melhorar essa forma de você assistir, você entra nesse autoaprimoramento das aptidões assistenciais. Por quê? Existem várias formas da gente fazer assistência. Uma delas que a gente acaba errando muito é a boa intenção, né? Puxa, mas eu estava com tão boa intenção de ajudar o outro. E às vezes a melhor ajuda que você podia dar para aquela pessoa era não fazer nada. Então, como é que você consegue discernir isso? Não é fácil. Eu vou trazer exemplos de família, né? Às vezes o grupo Karma, ele exige muito mais da gente. A gente tem um approach de fazer mais rápido do que você precisa fazer para uma pessoa, às vezes, que está até fora da relação. E você falar um não para o irmão, você falar um não para uma irmã, para um determinado contexto, aquilo vai doer tanto em você que você sabe assim, eu estou fazendo certo ou eu não estou fazendo certo? E aí, como que você mede isso? Você mede na consequência daquele ato seu. Então, você vai procurar se autoaprimorar, que é inclusive se gabaritar, para que você consiga dizer o não, sem dizer não para você também, né? Eu vou dizer sim para o outro quando eu não estiver dizendo sim para mim. Como é que funciona isso? Então, esse autoaprimoramento, ele tem técnica, sim, que eu acho que é você vivenciar, experimentar, praticar com o outro aquilo que ele precisa e não aquilo que ele está pedindo. E isso não é fácil. É só o tempo que te ajuda mesmo a você acertar mais do que errar. Agora, na fobiologia, página 21. Eu poderia expandir a superação da assistenciofobia? A superação da assistenciofobia, por exemplo, não ter medo de consciência, né? A gente fala muito sobre eu vou fazer assistência, vou fazer assistência. Aparece uma consciência na tua frente e você fica com medo. Então, assim, como é que você fala em fazer assistência e no final tem medo de consciência? Então, você autossuperar esse traço, como também confiar mais em você. Confiar no teu parapsiquismo, nas informações que a gente recebe. Às vezes, a gente duvida de uma sinalética. Você já certificou dela, já usou da sinalética e, às vezes, você fala assim, não, bobeira, não, eu estou com impressão errada aqui. Aí você entra de gaiato no navio porque você quer. Então, como é que se autossupera? Primeiro é estabelecendo essa relação de confiança, que eu acho que à medida que você vai confiando mais em você, você consegue superar esses medos de a gente estar sempre predisposto a fazer assistência. Aí aparece uma pessoa. Eu vou trazer um exemplo aqui que é fato, isso aconteceu comigo. Quando aconteceu o evento do 11 de setembro em Nova York, eu fui para a TENEPS e os amparadores tiveram que me apagar. Porque na hora que eu vi as consciências como é que elas estavam, eu não consegui bancar. Eu comecei a chorar, entendeu? Então, assim, o que eu fiz para conseguir avançar nisso?
eu fui me aprimorando, vi alguns filmes que eu não gostava de ver, mas eu precisava enxergar aquilo. Para quê? Para que eu justamente conseguisse superar. Então, esse medo da assistência, ou você superar essa assistência, diz muito respeito ao que a gente não domina, né? Então, é você se aprimorar para poder ter o domínio sobre aquilo. Você tinha começado há pouco a TENEPS, não é? 2001, não é isso? Tinha começado há pouco e eu vi toda... Não teve que me apagar. Eu falei, que vergonha. Eu falei, o que eu posso fazer? Era o meu momento, né? Agora, na antagonismologia, página 21. Como evitar o antagonismo técnica sistemática evolutiva, perfeccionismo paralisante? Antagonismologia, página 21. Antagonismo técnica sistemática evolutiva, perfeccionismo paralisante. É disso que eu acho que eu comecei falando sobre isso. Se permitir errar, não dar conta, não querer acertar de pronto, entender que a gente está num processo evolutivo, a gente já não é evoluindo, né? Nós estamos no processo. Pode ser que nessa vida você não consiga superar todos os seus traços que você diagnosticou lá, quais são os meus trafares, mas se você conseguir avançar 5%, 10% em 15%, valorizar o que você já conseguiu alcançar, porque se a gente fica muito dentro do perfeccionismo, que o perfeccionismo não é uma coisa boa, porque ela atrasa você. Por que tem que ser 100% certo? Você não pode fazer um 90%? 90% você já conseguiu melhorar. Ou se você fizer só 10%, você já está fazendo menos do que... melhorando, né? Errando menos do que você errava antes. E aí eu acho que entra um pouco, não de complacência, a gente tem que ter cuidado com a complacência. Ah, um dia eu melhoro. Não, não é isso. É você entender que é possível melhorar sem a dramatização, ou sem você pegar mudar só o autoflagelo, né? Ah, eu ainda não sou boa nisso. E aí você já tem um super trafó e você não usa ele porque você ainda não conseguiu tirar a pedra que está lá no calcanhar, mexendo, seja lá o que for. Mas você já tem um super trafó. Então usa aquele trafó, ele vai te ajudar a ir superando devagarinho o trafar. Eu vou exemplificar isso, até porque foi o grupo que me mostrou isso. O meu mega trafar era o orgulho, né? Eu já superei o orgulho? Não. Mas eu garanto que hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes. E como é que eu vi isso? Eu vi através de um grupo que toda vez que eu interagia com esse grupo, eu olhava para o grupo e falei assim, puxa vida, mas esse pessoal, o que esse pessoal tem em comum que me irrita? E aí eu fui ver, era um processo mesmo do orgulho. Aí eu melhorei. Na hora que eu melhorei, eu entrei no mesmo grupo e o grupo todo tinha mudado. Quem que mudou? Fui eu que mudei, não foi o grupo, né? Então, assim, se eu tivesse ficado dentro do perfeccionismo, eu não poderia nem falar sobre o orgulho, porque eu ainda não superei ele todo, mas para o que eu tinha e para o que eu tenho hoje, eu consegui avançar. E eu estou num contínuo processo de superação. Vai chegar um momento em que ele vai ser bem pequenininho. Ainda não é, mas ele já conseguiu diminuir a ponto de eu falar, ele não é mais o meu mega trafar. Ele é um trafar, ele não é mais o meu mega. E aí vai. Então, assim, a gente se permitir criar, utilizar das técnicas evolutivas para superar os nossos traços, mas sem essa autocobrança contínua de eu ainda não consegui, eu ainda não consegui. Agora, na tecnologia, página 20, terceira linha. Você poderia ampliar a técnica da autopesquisa evolutiva? A técnica da autopesquisa evolutiva. Você estar atento, lúcido, o tempo inteiro, porque a autopesquisa a gente não faz só num curso de pesquisologia ou autopesquisologia. Quando você aprende a ferramenta da autopesquisa, você observa cada detalhe que acontece com você, as suas reações, o que aquele momento está falando. Então, como é que você pode aprimorar isso? Se você faz TENEPS, um momento muito bom na hora da TENEPS, você levar essa informação do teu dia a dia, fazer uma varredura. Como é que foi meu dia? Quais os meus acertos? O que me incomodou no dia de hoje? Isso é uma autopesquisa. A TENEPS ela é um grande alavancador
evolutivo para a gente, porque é possível você fazer toda essa reflexão antes, durante e depois da TENEPS, porque você está com uma capacidade mais expandida no processo evolutivo. E aí fica mais fácil de você começar a consertar até mesmo alguma coisa, algum equívoco que você cometeu no dia. Por isso que uma das formas de você alavancar o processo da autopesquisa evolutiva é usando a própria TENEPS como um balizador. Também tem a câmara de reflexão. Eu não uso muito, mas já usei bastante. Os laboratórios, uma outra forma também de você alavancar tecnicamente esse processo da autopesquisa evolutiva é fazer laboratório. Eu tenho como hábito fazer laboratório toda semana, pelo menos uma vez na semana. Eu acho que aprimora bastante, faz com que a gente avance nesse processo. O laboratório da TENEPS ajuda a gente a ampliar a capacidade de fazer assistência. Então, assim, ferramenta não falta, né, na Conscienciologia para a gente alavancar essa autopesquisa. Mas, principalmente, coisas simples que você pode fazer no seu dia a dia, que é essas anotações, fazer a reflexão no final do dia e perceber, peraí, onde que eu posso melhorar? E estar atento ao que você sente. Eu acho que o fato da gente sentir, ele mostra muita coisa também, no que a gente precisa corrigir ou no que a gente precisa avançar. Vou fazer outra pergunta, quase para finalizar. Enfatologia, página 19, item, os cenários assistenciais vivenciados diariamente. Porque você falou muito bom sobre não estamos nesta dimensão para passear, estamos nesta dimensão para interagir com os outros e entender. Pode ampliar um pouco mais, porque considero muito importante este item. Eu penso dessa forma também, Mercedes, porque a interassistência, eu já ouvi alguns colegas meus até falarem, eu acho que isso é importante da gente ressaltar, não, eu vou fazer a assistência na hora que eu estiver na sala de aula, dando uma aula de Conscienciologia. Não, eu estou no trabalho, eu estou trabalhando com uma pessoa, independente do local que eu estou podendo fazer uma interassistência, estou podendo me capacitar assistencialmente. Então, a vivência do dia a dia, esses cenários que são colocados para a gente, quando a gente consegue entender que cada momento é um cenário evolutivo e o que eu estou fazendo dentro desse cenário, a gente consegue aproveitar bastante esse processo das inter-relações. E, principalmente, no processo do que eu preciso melhorar. Nada é por acaso, porque se a gente parar para ver, a vida é um grande palco, né? A gente está vivendo aqui, mas na realidade, se a gente sabe que aqui é o transitório, é porque é daqui que eu vou conseguir consolidar as minhas melhorias. Então, como é que eu faço isso? Eu aproveito cada momento que eu vivencio. E seja eu como professora na SOCIM, seja eu como professora na Conscienciologia, eu procuro montar campo quando eu estou numa sala de aula, eu procuro perceber a necessidade do aluno. Às vezes o aluno vem me perguntar coisa na sala de aula que não tem nada a ver com a matéria e que você pode responder sem falar uma palavra da Conscienciologia, mas você pode colocar ajudar a pessoa a ter uma sinapse nova, a ela ver de uma forma diferente. Então, se a gente está predisposto a se utilizar como laboratório, né? Eu gosto muito de ser um laboratório vivo. Então, os cenários passam a ser, essas experiências vividas no dia a dia passam a ser justamente essas oportunidades de você estar o tempo inteiro buscando se aprimorar. E aí, novamente, entra a lucidez, né? E, sobretudo, Jacqueline, que você também falou disso, com aquelas interações com pessoas diferentes. Porque com os afines você não tem quase problema, sabe? A dificuldade é isso que você falou. Com as pessoas que não são diferentes, são as que temos que aprender e aprimorar nossa interação. Eu concordo com você, Mercedes. Agora, professora Jaqueline, você poderia comentar a exemplologia na página 21? Exemplologia na página 20. Estou na página 20.
Aí embaixo. Esse aí eu achei bem legal, porque ele faz o link lá com a neologia, e foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu escrevi o verbete, porque é fazer o link do neologismo, né, junto com exemplologia. E assim, para você começar a se capacitar, ter o recurso assistencial à sua mão, é o básico. É você manter o estado vibracional, instalar o estado vibracional. E não é uma coisa difícil. É o primeiro pontapé para você começar todo o processo da interassistência. E o profilático, hoje, no meu momento evolutivo, é a TENEPS diária. Para mim é muito gratificante. Eu ainda não compreendo o total da dimensão da TENEPS, mas eu consigo ver a reverberação que a TENEPS traz. Em alguns casos, até de receber mesmo feedback, porque, de alguma forma, pegar uma situação que aconteceu com a gente, né? Eu fui para a TENEPS, porque eu já estava muito preocupada com a filha dele, e eu faço TENEPS, na época, eu fazia TENEPS 5 horas da manhã. E aí eu estava na TENEPS, eu falei assim, não, a gente não está conseguindo falar com ela, vamos mandar muita energia e ver o que dá. E os amparadores assim atuaram bem forte. Não passou meia hora, ela ligou para o pai para dar notícia, entendeu? Então, assim, era 5h30 da manhã, ela estava ligando para ele para dizer que estava tudo bem, tudo mais. Então, assim, são experiências interessantes que a gente consegue ter pela TENEPS, que vão te comprovando que o fluxo está correto, né? Opa, então a coisa tem uma reverberação maior do que a gente consegue mensurar. Então, esse recurso assistencial avançado, dentro do meu patamar evolutivo hoje, eu considero a TENEPS. Para algumas pessoas hoje já é o FIEX, para outras pessoas podem ser um outro patamar, mas é aquela questão da singularidade, né, Dulce? Dentro do meu contexto evolutivo, como verbetógrafa hoje, o que eu consigo evidenciar forte é que eu avancei ao ponto de perceber a magnitude da TENEPS, né? Então, eu acho que Nossa, é um senhor passo, né? A TENEPS dá uma segurança para a gente, né? Um aconchego, assim, em relação à vida em geral, ao mundo. É impressionante a força dessa técnica, né? Dá tempo ainda para mais a nossa aqui última pergunta, que é na binomiologia, página 20. Essa nossa amiga, ela mora na Alemanha, Jaqueline. Ela é bem assídua. Nossa teletertuliana assídua. E, bom, vamos lá. No binômio aprendizado momentâneo, oportunidade aplicada. Ela pede para você expandir esse binômio. Esse aprendizado momentâneo é porque, novamente, eu volto para a lucidez. Se a gente consegue manter um nível de clareza nas interações e traz toda aquela questão do cenário evolutivo, o que eu estou fazendo dentro daquele contexto, não tem uma interação que eu não aprenda alguma coisa. Eu vou estar sempre predisposta a aprender algo novo. Então, a própria tertúlia, as perguntas que foram feitas, a própria tertúlia aqui, que a gente passa no dia a dia, opa, espera aí, eu não tinha pensado dessa forma. Então, ele amplifica quando a gente consegue perceber o que está sendo falado para a gente. E eu acho que passa muito pela questão da escuta, né? E a gente, de fato, ouvir o que o outro está falando. E o ouvir, que eu digo, não é só ouvir de palavra, não. É ouvir o cenário, é ouvir o contexto, é perceber todo o entorno, conseguir expandir a multidimensionalidade. E aí, quando você vê esse contexto, você fala, opa, peraí, aprendi alguma coisa aqui. Entendeu? Então, esse binômio, ele é muito em cima disso. Que cada momento é uma oportunidade. E esse momento que eu estou passando aqui, para mim, é uma enorme oportunidade. Então, qual o aprendizado que eu estou tirando desse momento? O que isso vai ficar para mim? Entendeu? E aí a gente consegue ir aprimorando no recurso assistencial. É engraçado, não, interessante assim, essa coisa da sua formação, né? A questão aí da contabilidade, né? Das finanças, e o quanto que esse tema, ele, de certo modo, sintetiza aí, vamos dizer assim, uma otimização
de custo-benefício aí da assistência, né? No sentido de se aproveitar tudo, cada momento, cada situação. E, Dulce, uma coisa mais interessante que tem que pegar na profissão de contabilidade, né? É que os meus amigos contadores ficavam muito intrigados comigo que quando eu ia fazer uma consultoria, não uma contabilidade, a primeira coisa que eu vejo numa empresa é que a empresa não tem problema financeiro. Assim, mas o caixa não está funcionando. Não, mas a empresa não tem problema financeiro. Se tem algum problema de recurso naquela instituição, naquela empresa, é porque a gente tem algum problema na base, e essa base ela é intraconsciencial. Na hora que você resolve isso, o processo de dinheiro ele fica supérfluo, porque você consegue reverter a situação. Só que foram 32 anos trabalhando com isso, né? Então, tem uma certa... acho que até autoridade moral para falar que quando você olha o número, não é só o número, né? E o número te traz um monte de coisa. Você também é da área econômica, você sabe disso que eu estou falando. Mais ou menos. Eu trabalhei muitos anos em banco, mas eu acabei aprendendo um pouquinho, né? E aí a gente vai vendo que os números, eles não traduzem bem isso, né? Então você aproveitar cada momento, e assim, aí entra lá o processo da profilaxia. Você tem que fazer a desassim depois que você mexe num documento, principalmente quando você faz contabilidade das instituições. Se você não está preparado, você não consegue fazer. Eu tive um exemplo disso com um rapaz que a gente deu para fazer a contabilidade da Sinvex, e ele chorava, assim, não conseguia pegar na contabilidade. Eu tive que tirar e não deixar ele fazer. Então, tudo isso daí reverbera no outro. Aí você precisa estar atenta, né? Prestar atenção para a situação que está acontecendo. Então, tudo é oportunidade. A gente é que precisa aprender. Muito bem, isso mesmo. Pessoal, a gente agradece muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Jaqueline, agradecemos muito sua participação. Parabéns pelo verbete. Nosso Gabriel aí também, quem sabe você no futuro apresenta aí também seu verbete, na verdade. Com certeza você tem muito a colaborar aqui com a gente, com seus conhecimentos fitoconviviológicos, não é verdade? E eu queria agradecer também pela oportunidade, Lúcia, assim, agradecer principalmente a equipe da enciclopédia. Eu acho que eles me acolheram muito, eu fui agraciada de uma certa forma, a paciência de me ajudar a entender, de ajudar a colocar as palavras no lugar certo aqui. Então, assim, queria deixar meu agradecimento a todo mundo que fez pergunta. Muito obrigada mesmo. Tá bom, Jaqueline, a gente agradece também, tá? Então, pessoal, até a próxima, na verdade, até amanhã, e vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. O Adélio com Empresograma, Conselho das ECs, a Meracilde com Acoplamentarium, a Mercedes com segundo curso de campo Imersão em Conscienciometria e a Giovana com a Semana da Holotecologia. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidá-los para este sábado, pelo Conselho das ECs da Unicim, para participar da palestra do Empresograma. Identifique o nível de cosmoética da sua empresa. O Empresograma é uma ferramenta que está sendo criada pelo Conselho das ECs e favorece o empreendedor, o empresário interessado, no modelo de gestão, com o parâmetro da conscienciologia, do código grupal de cosmoética, possa identificar o nível, então, de cosmoética da sua empresa, em 4 pilares básicos: longevidade das ECs, sustentabilidade lato sensu, paradigma consciencial e paradigma da abundância. Então será neste sábado, das 5 às 7 horas, então das 17 até as 19, no Mabu Interlúdio, dia 19. Convidamos a todos então a participar. É um evento gratuito e procuraremos trabalhar aí nessa dinâmica do Empresograma. Os professores que estarão desenvolvendo serão o professor Fernando Barbaresco e o professor Luciano Vicenzi, que estarão direcionando esse trabalho. Obrigado, até mais. Boa tarde a todos.
O meu convite é para que você venha trabalhar, qualificar os seus recursos assistenciais, que é o tema do verbete de hoje, né, que nós discutimos, estivemos aqui falando, né, umas 2 horas e pouco, sobre esses recursos. Então, nesses recursos, nós podemos qualificar no acoplamentário que vai ocorrer agora, no final de semana, do dia 18 ao dia 20, com a temática conviviologia. Eu queria chamar a atenção 2 recursos assistenciais que se desenvolve e que tem como objetivo o acoplamentário, que é promover o desassédio grupal consciencial, e o segundo é vivenciar o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, dentre outros recursos que você poderá desenvolver ou qualificar neste laboratório grupal que vai acontecer essa próxima turma com os EPICONs, a Miriam Sanches e o Frederico Gunning. Seja todos convidados. Se você tiver interesse, entre em contato com a secretaria do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida vocês ao curso de campo Imersão em Conscienciometria, sem pré-requisito, que se celebrará nos dias 6 a 8 de novembro deste ano, no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Este curso tem 3 workshops conscienciométricos. El primero es el workshop de confort, trafor, trafar y trafal, para discernir a conexão entre traços. El segundo workshop es de confort holosomático. Analiza los vehículos de manifestación de la conciencia para ampliar a autocognición holosomática. Y el tercer workshop, homeostática pelo autodiagnóstico, una actividad conscienciométrica dos autodiagnósticos realizados para ampliar a lucidez. Ten 2 campos conscienciométricos y ten 4 epicones. El profesor Luis González, profesor Moacir González, a profesora Lilian Solet y el profesor Everaldo Bergoncini. As pessoas interessadas pueden ponerse en contacto con las inscripciones, mejor dicho, en la loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, na sede da Conscius, no discernimento, das 14 às 20 horas. Informações no telefone 45 21 02 14 60. Muito obrigado, esperamos todos vocês. Boa tarde a todos. Convidamos a todos para a 2ª semana de Holotecologia, que acontecerá do dia 30 de outubro a 1º de novembro. O curso Holotecologia e Cosmovisiologia acontecerá do dia 30 ao dia 1º de novembro. Do dia 2 ao dia 6, teremos mini curso de qualificação. No dia 2 de novembro, que é o feriado, nós teremos um jantar no Hotel Mabu, que é a Noite Espanhola. Vocês, aqueles que estiverem interessados e se inscreverem, receberão de presente a revista Holotecologia número 2. E as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Desconfiança Nociva, especialidade para patologia, e a verbetógrafa Dulce Dal. Muito obrigado e boa tarde a todos.